Agora chegando aí para vocês uma pregação vinda da Grande São Paulo. Vou ouvir junto com vocês e deixar um comentário lá. Põe no ar. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre foi mistério entre nós. A palavra de Deus, tanto no Novo Testamento como no Velho, tem, irmãos, enigmas e segredos que só Deus pode revelar. E é num culto de comunhão, irmãos, como este, que Deus, na sua infinita misericórdia, envia a sua santa palavra para nós, irmãos, sairmos da sua casa consolados, confortados. As coisas de Deus e aquilo que vem de Deus para nós, irmãos, ninguém sabe como começa nem como termina. Pois é exatamente esse é um dos motivos e tantas pessoas dentro dessa igreja estão em confusão com pregações que ouviram, desanimadas e se sentindo derrotadas. Olha o que o cooperador diz, a gente não sabe nem como vai começar, nem como vai terminar. Não tem uma base bíblica daquilo mesmo que ele leu, ele não consegue ter começar uma explicação bíblica daquilo que ele leu. Ignorando a própria Bíblia, onde está escrito lá em Mateus 22, 29, onde Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aquela história, né? Parte conhecemos e parte profetizamos. Aqui desse capítulo fala do poder de Deus. O que é o poder de Deus? É quando você também prega uma palavra guiada por Deus ou uma profecia dada por Deus e ela cumpre. Isso é uma manifestação do poder de Deus. Não tem. Muitas vezes não tem. Não é todos, mas não tem. E também não conhecendo as Escrituras, a parte que conhece. Então, como é que o camarada lê a Bíblia numa igreja, diz que vai pregar, e não tem uma base, o começo ali de uma explicação bíblica daquilo que ele leu? Exatamente, é por isso essa confusão toda que está aí. Segue. Porque o que vem do Espírito, só quem está no Espírito para entender as coisas do Espírito. Glória a Deus. Isso já é uma preparação que ele já está preparando aí para depois dar uma tacadinha no conhecimento das Escrituras. Como se eles fosse tão espiritual assim, né? Porque o que vem do Espírito tem que, para entender as... Como é que é? Porque o que vem do Espírito tem que estar no Espírito para entender as coisas do Espírito. Quer dizer, você, para entender essa palavra, que você tem que estar no Espírito. Mas o que ele está pregando ali, o que é do Espírito? Depois vocês vão ver, é só promessa, de novo. É só promessas. Então não precisa estar no Espírito para ouvir essas promessas que eles estão fazendo aí. Não é uma pregação explicada ali das Escrituras. Não. Promessas, como sempre. Vamos seguir. Sem essa direção, o homem natural não consegue firmar os seus passos. Entra, irmãos, na casa do Senhor, sai da mesma maneira, porque está no seu natural. Diz a palavra que isso é loucura para os homens. Quando o camarada numa pregação, você pode prestar atenção nisso, ele começa a comparar as quatro paredes de um templo como a casa do Senhor, você já não pode esperar coisa boa vindo daí. Porque já está indo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Você tem coragem de dizer, você entra na casa do Senhor, sai da mesma maneira, porque está no seu natural. Quer dizer que a pessoa precisa estar em espírito para sair diferente. Mas ouvindo o que lá para sair diferente? Esse é o problema. O que você está ouvindo para você sair diferente? Você está ouvindo alguma coisa realmente do espírito? Digo mais, se a pessoa ainda saísse do jeito que ele entrou, ainda estaria bom. O problema é que ele sai com a cabeça cheia de ilusões, de coisas que foi prometido lá, que vai acontecer e não cumpre. Esse é o problema, que a pessoa vai ficando pior. Então ele não sai do jeito que ele entra. Muitas vezes ele sai realmente pior. Aí ele quer jogar a culpa para as pessoas que estão lá dentro. Você é natural, por isso que você não está entendendo. Você tem que ser espiritual. Ser espiritual para ouvir isso daí que você está dizendo. Que é tudo a mesma coisa. Depois vai falar contra conhecimento bíblico. E ainda diz que a palavra fala que isso é loucura para os homens.
Loucura mesmo você encher a cabeça das pessoas aí, a loucura que está nos homens, em alguns líderes, de encher a cabeça das pessoas de ilusões e falsas promessas. Mas Deus está vendo tudo. O homem no seu natural não consegue entender, mas abrindo o Senhor a sua mente e dando a ele de entender o seu chamar, ele passa a entender os mistérios escondidos atrás da letra. O que ele quer dizer aqui? Você não precisa entender a Bíblia, entender a letra. De novo, contra o que Jesus falou, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Então você não precisa conhecer as Escrituras. Já foi contra de novo o que Jesus ensinou. Basta você orar e Deus vai abrir a tua mente para você entender o que está escrito atrás da letra. Quer dizer, você não precisa entender a letra. Deus vai te revelar o que está escondido atrás da letra. Repito, é por isso tanta confusão dentro dessa instituição, né? Por causa desse tipo de conselho que ele está dando aí, que está totalmente fora dos mandamentos do Senhor Jesus, que ele disse lá sobre o conhecimento bíblico. Vamos seguir. Glória ao nome do Senhor. Enquanto nós não entendemos a voz de Deus, ele fala e nós não entendemos. Mas, como fez o Senhor com Samuel, na verdade, o Senhor entrou na vida de Samuel, ainda mocinho. O que ele quer dizer? Que muitos entram dentro da igreja, não entendem a voz de Deus. Deus fala e a pessoa não entende. O problema é que na maioria das vezes não é a voz de Deus. É o homem, é a voz do homem e não a voz de Deus. Por isso que gera tanta confusão. Depois faz comparação com Samuel, que Deus chamou ele e ele não entendeu. Não tem nada a ver com as pessoas que entram na igreja. Samuel, ele era novo, bem novo, ele era jovem. E ele não conhecia realmente a voz de Deus. Ele era inexperiente, né? Uma pessoa bem jovem, que não tinha experiência. Então é bem diferente do que ele está dizendo aí. Jogar aí a culpa para as pessoas que estão lá dentro da igreja, que não estão entendendo a voz de Deus. Deus está falando aqui e você não está entendendo. Ah, para com isso. Então, muitas das vezes, quantos que entram aqui dentro, achando que a palavra é a palavra do teólogo, daquele que tem filosofia, mas a palavra de Deus é pelo Espírito Santo de Deus revelada. Prestaram bem atenção aonde ele queria chegar? Veja quantas coisas insignificantes ele disse aí atrás, que nós já comentamos, para você ver o ponto-chave onde ele queria chegar. Ele já leu isso daí, já na mente dele, vou falar sobre a teologia, vou falar sobre conhecimento bíblico, vou falar sobre explicação bíblica, que não precisa. Então você está vendo aí, você pensou que você ia ouvir aqui uma pregação de teologia, quer dizer, de conhecimento bíblico, de estudo bíblico. Não. Aqui é pelo Espírito Santo. Joga nas costas do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse um serviçal dele. Não é assim que funciona. Repito, parte conhecemos e parte profetizamos. Parte a pessoa que conhece, ele vai ensinar, vai começar a pregar aquilo que ele leu do conhecimento da letra mesmo. Parte que ele conhece da letra, sim. E depois, parte da profecia, que a profecia existe. Se ele tiver realmente guiado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pode sair uma profecia depois e cumprir na vida da pessoa. Só que eles não têm nenhum nem outro. Porque não tem o conhecimento bíblico, não prega a Bíblia, não prega nem o que leu, e também não tem o dom de profetizar, de pregar e cumprir. Profecia é uma palavra que sai e cumpre. É pregada e cumprida. Eles também não têm. É pregada e tem um cumprimento. Isso também eles não têm. Não todos, né? Que eu sempre falo aqui que sempre tem aqueles que têm sim o dom de profetizar e cumprir. Tem. E eu vou sempre falar aqui nas minhas análises que existe os irmãos que têm o dom de Deus. Certo? Glória ao nome do Senhor. Eu não sei que caminho essa palavra vai tomar, nem quanto tempo ela vai demorar. Mas não percamos a comunhão, porque o que você veio buscar, você vai levar. Aí você tira a conclusão. Pregou que o homem no espírito não entende o que é do espírito,
Pegou o que você veio buscar aqui, pensou que era teologia, isso aqui não é palavra de teologia, é revelação de Deus. E olha agora o que ele diz. Depois de falar tudo isso, que tem que ser espiritual, tem que ser não sei o quê, tem que estar na comunhão com não sei o quê, tem que blá blá blá, blá blá blá. E aí ele diz o que agora? Você vê, o que você veio buscar, você vai levar. Ou seja, vai pregar o que o povo, muitos ali gostam de ouvir. Muitos ali querem ouvir. O que você veio buscar, quer dizer, o que você quer ouvir, camarada, você vai levar. Tá claro isso daí. Mostrando que eles leem uma coisa, prega outra coisa, prega o que o povo quer ouvir. E o que o povo quer ouvir? Que você não vai sofrer, que você vai levantar, que você o que está fechado vai abrir. E aquelas promessas, aquelas coisas que o povo realmente, infelizmente eu digo isso, tem muitos lá que gostam de ouvir isso daí mesmo. Certo? Então, faz toda essa introdução, você tem que ser espiritual, senão você não entende as coisas do céu, os mistérios do céu, para depois agora dizer que você, o que você veio buscar, você vai levar. Para com isso, rapaz. Vai ver se eu tô na esquina. Então isso daqui, eu não vou nem falar mais nada, porque a pregação dele passou de 30 minutos e aqui já está passando de quase 11 minutos dessa análise, para não ficar muito grande para vocês. Eu vou parar por aqui, mas para você ver aonde esses camaradas chegam com essa conversa deles aí. Tá bom, pessoal? Dê o like, compartilhe, fiquem todos com Deus. Tchau.